A história do futebol é repleta de grandes personagens, sendo os mais notáveis aqueles que se destacam pela habilidade em campo. Mas é preciso saber que por trás de elencos vitoriosos, repletos de craques e jovens talentos, existe sempre uma pessoa que conseguiu enxergar toda a glória muito antes dela se tornar realidade. Se você quer saber como Florentino Pérez se tornou o poderoso chefão por trás dos Galácticos, fica por aqui porque esse conteúdo tá nível Champions League. Se eu for eleito, Figo irá jogar no Real na próxima temporada. Com uma promessa muito ousada, Florentino Pérez lança sua candidatura em oposição a Lorenzo Sanz, o então presidente que havia acabado de colocar mais uma Champions na sala de troféus do Real Madrid. Conforme relatam os jornais da época, havia uma certa descrença na história de que Florentino traria Luís Figo, um ídolo do Barcelona, clube que possui historicamente algo muito maior do que rivalidade com o Real, para formar sua primeira era de contratações. Porém, essa afirmação embalou a campanha de Pérez, que ganhou a eleição com 55% dos votos, se tornando o novo presidente em 2000. E no fim das contas, o que prometeu foi cumprido. Apenas uma semana depois da eleição, Figo era apresentado com a camisa merengue, gerando uma revolta jamais vista por parte da torcida e da imprensa catalã. Essa transferência girou em torno de 60 milhões de euros, se tornando a maior da história até aquele momento. O episódio mais notório desse ódio aconteceria 2 anos mais tarde, quando uma cabeça de porco é arremessada na direção de Figo ao cobrar um escanteio em pleno Camp Nou. Na Espanha, a tal cabeça de porco simboliza traição, que foi o sentimento onipresente entre os torcedores do Barça. As contratações de Florentino não parariam por aí. Ele queria estabelecer uma nova era para o Real Madrid, aquela que conhecemos hoje como os Galácticos. Para entender o que levou Florentino a adotar essa filosofia, é preciso fazer uma breve viagem no tempo e citar os anos dourados vividos pelo clube na década de 1950. Um presidente faria história montando uma das equipes mais importantes da época, que ganhou simplesmente 5 Champions, seguidas entre 1955 e 1960, juntando nomes como Di Stéfano, Ferenc Puskás e Francisco Gento. Ele se chama Santiago Bernabéu e hoje dá nome ao estádio do Real, que inclusive foi colocado de pé na sua gestão. A construção do maior estádio de futebol da época, somada à contratação de nomes consagrados, trouxe muita atenção da imprensa sobre a marca Real Madrid. Podemos afirmar que, no contexto histórico, essa seria a primeira era de galácticos do clube. Tudo o que Santiago fez como jogador e presidente o tornou o maior nome da história do Real Madrid. Seu legado foi a inspiração direta para a condução do trabalho de Florentino Pérez. Depois de Figo, Florentino trouxe Zidane da Juventus por 75 milhões de euros. Em 2002, foi a vez de Ronaldo Fenômeno da Inter por 45 milhas. Em 2003, Beckham do United por 35. Em 2004, Michel Owen chega do Liverpool por 12 milhões e Sérgio Ramos no ano seguinte por 27. É verdade que venceram a Liga dos Campeões na temporada 2001-2002, teve aquele golaço do Zidane na final contra o Bayer Leverkusen. Dentro da campanha, eliminaram o Barcelona na semi, mas era bem difícil conciliar o elenco com cada vez mais estrelas, chegando sempre em posições mais ofensivas. Vicente Del Bosque era o treinador e tinha como característica o trato com as pessoas. Conduzia muito bem a minutagem de todos os excelentes jogadores que o clube tinha, mas cada nova contratação com altos valores e salários gerava um certo desconforto na relação entre jogadores e presidente. Florentino entendia que isso era culpa do treinador, e não dele mesmo por não valorizar adequadamente todos os jogadores da equipe. Então decide não renovar com Del Bosque, aprofundando a insatisfação por parte do elenco. Outro problema que desestabilizou seu mandado aconteceu na sua falta de cuidado com Makelele, que ganhava muito menos que todos os outros, mas era titular indispensável. Apoiado por outros jogadores, decide chegar no Pérez para pedir um aumento que é prontamente rejeitado. O mandatário entendia que não tinha por que pagar altos salários a jogadores defensivos. Então, Makelele faz o pedido de transferência e poucos dias depois é anunciado pelo Chelsea. Não vamos perder com a saída de Makelele.
Ele tem pouca técnica, não tem velocidade e habilidade para passar pelos adversários, além de 90% dos seus passes serem para trás ou para a lateral, disse Florentino quando perguntado sobre o assunto em coletiva de imprensa. Os jogadores do elenco não ficaram nem um pouco satisfeitos com isso. Morientes conta anos mais tarde em entrevista que a perda de Makelele foi o começo do fim para os galácticos. Você pode ver que foi também o início de um novo amanhecer para o Chelsea. Além disso, Messi estava começando a brilhar na Catalunha, o Barcelona estava indo muito bem e todo o dinheiro que Pérez investiu não trouxe todos os resultados esperados. Em 2006, o Real Madrid anuncia a demissão de Florentino Pérez, que na época até concordou e falou que tanto a equipe quanto o clube em si precisavam de nova direção. Sendo o único candidato com as garantias necessárias para assumir a presidência do Real Madrid, retorna ao posto de presidente em 2009, chegando literalmente com os pés na porta com relação ao orçamento. No primeiro ano já traz Cristiano Ronaldo, o homem que seria simplesmente o maior goleador da história do clube, ganhando 5 bolas de ouro defendendo os merengues. Além dele, chegou Kaká, Benzema e Xabi Alonso. No ano seguinte foi a vez de Ángel Di Maria e Mesut Özil. Era a segunda era dos galácticos, se tornando realidade diante dos olhos dos madrilenhos, mas desta vez com um diretor mais consciente dos seus erros do passado, com muito apetite para fazer do Real o maior clube do mundo. Ele passou a estabelecer conversas mais diretas com cada jogador do elenco, entendendo suas necessidades e ajustando diversas questões extra-campo para o conforto de pessoas próximas como amigos e familiares. Mesmo assim, o clube ainda não conseguia repetir a fórmula de sucesso que levou o Real Madrid à glória na década de 1950. Foi só com a chegada de mais algumas peças importantes como Modric e Bale para levar a primeira Champions do segundo mandato na temporada 2013-2014, a famosa La Décima, onde o CR7 fez simplesmente 17 gols sob o comando de Carlo Ancelotti. Com esse título, Florentino busca mais nomes para o meio-campo como Kroos e James Rodrigues. No início de 2015, Dom Carlo acaba sendo demitido. Chega Rafa Benítez, que não fez lá grandes coisas, e em janeiro de 2016, o ídolo Zinedine Zidane é anunciado como novo treinador. Resumir a passagem desse ícone do futebol é fácil, basta olhar para os títulos conquistados no período: tricampeão da Champions, campeão de La Liga, campeão da Supercopa da Espanha, bicampeão Supercopa UEFA, bicampeão mundial. Sem dúvidas, Zinedine Zidane foi uma das melhores apostas da gestão de Florentino. Você olhando essa quantidade de títulos deve pensar: tá doido? Zidane uma aposta? Mas é real, meus amigos. O francês foi auxiliar do Ancelotti por um ano. Depois começou a treinar o Castilla, o time B dos merengues, e o aproveitamento por lá foi só de pouco mais de 45%. Mas Florentino entendia as ideias de Zizou. Os dois tinham uma boa relação desde o primeiro dia que se conheceram e o presidente não pensou duas vezes ao anunciá-lo como treinador. Porém, por mais que tudo estivesse fluindo no clube, a relação entre Pérez e Zidane viria a ruir por causa de um único jogador. Dom Pérez estava pensando cada vez mais no futuro do Real. Ele percebeu que não adiantava apenas investir enormes quantias em jogadores que muitas vezes entregavam uma ou duas boas temporadas e depois acabam virando um problema financeiro no clube por questões de alto salário combinado à má fase e consequente desvalorização. Ele tinha em mente que precisava fazer a roda girar da forma inversa, extraindo o melhor período físico dos jogadores para que depois outros clubes investissem grandes quantias caso quisessem contar com eles. Em 2015, ele compra o passe de Martin Odegaard, que na época tinha apenas 16 anos, tido como uma das maiores joias do futebol norueguês, estreando profissionalmente com apenas 15 anos. Era uma das suas primeiras contratações de jogadores promissores, praticamente adolescentes. O menino começa no Castilla, cujo técnico era o próprio Zidane. Até chegou a estrear pela equipe principal naquele mesmo ano, mas só voltaria a entrar em campo em uma partida oficial pelo Real pouco mais de 5 anos depois, sendo emprestado diversas vezes no período. A situação dele no clube incomodava muito Florentino, que diversas vezes cobrou de Zizou mais minutos para o menino. O técnico sempre reportava ao presidente que não tinha como desfazer seu esquema para tentar encaixar Odegaard, já que ele não estava rendendo bem nem no time B.
Nesse momento, os dois começam a ter algumas discussões nos bastidores, pois Florentino estava tentando passar a visão de que o Madrid deveria desenvolver jogadores para que eles pudessem dar resultados em campo e posteriormente nas finanças, mas o treinador precisava de jogadores mais prontos no elenco. Após o terceiro título consecutivo da Champions, através de uma coletiva surpresa, Zidane anuncia seu desligamento do clube madrilenho, afirmando que precisava de um tempo e o time precisaria de novas ideias para continuar ganhando troféus. Poucos meses depois, na janela de verão europeu de 2018, o Real Madrid anuncia Vinícius Júnior, comprado por 45 milhões de euros do Flamengo. O menino chega com 18 anos ao clube e faz sua estreia em setembro daquele ano. Em novembro, faria seu primeiro gol vestindo a camisa dos merengues. Em 2019, chega a vez de outro talento brasileiro chegar em Madrid, Rodrigo. Com ele, Mendy, Militão, Reinier, Kubo e Jovic. Em 2021, Eduardo Camavinga chega do Rennes depois de uma temporada impecável. Em 22, Tchouaméni, que foi destaque no Mônaco. Em 2023, veio simplesmente Bellingham do Dortmund e a promessa turca Arda Güler do Fener, todos entre 17 e 20 anos. E finalmente, em 2024, a chegada tão esperada de Mbappé, uma novela em particular que teve seu capítulo final recentemente. De acordo com o jornal Marca, o custo das luvas para a assinatura do contrato girou em torno de 150 milhões de euros com salários de 30 milhões ao ano. Outro brasileiro que está chegando por lá é Endrick, que fará parte do clube ao completar 18 anos, seguindo essa mesma política de contratações que teve grande sucesso dos últimos anos. Por 3 anos consecutivos, a revista Forbes classifica o Real Madrid como o clube mais valioso do mundo, com alguns bilhões à frente do rival Barcelona. Florentino Pérez colocou algo grandioso em um patamar inigualável. Provavelmente, mesmo que se passem 100 anos, não haverá um clube com mais títulos da Champions League que o Real Madrid no mundo.